quero falar sobre um princípio fundamental que ativa milagres, que traz os céus para a terra, que ressuscita mortos. Quero falar nessa noite sobre o poder da fé. Alguém quer ouvir mais sobre o poder da fé? Diga eu. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Primeiro princípio básico da fé: fé é confiança. Fala comigo, fé é confiança. É por isso que a fé não pode ser sensorial. Os sentimentos são enganosos. O que você sente sobre Deus é volúvel. Sentimos que Deus é bom no dia bom. Sentimos que Deus talvez não seja tão bom no dia mau. Achamos que Deus é generoso quando as portas se escancaram. Começamos a questionar se talvez Deus não tenha nos abandonado quando algumas portas se fecham. Achamos que Deus é maravilhoso quando a notícia da gravidez chega. Alguns abandonaram a fé quando a notícia que o bebê não está mais vivo no ventre chegou na mesma casa. Quando a minha fé é sensorial, inimigos me cercando significa um abandono, inimigos fugindo significa cuidado. Mas quando a minha fé não está pautada naquilo que eu sinto, mas está pautada naquilo que eu creio, independente das circunstâncias ao meu redor, existe uma firme convicção: eu sei quem Deus é e eu sei o que Ele pode. Alguém está comigo? Diga amém. Fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. Porque sentimentos passam, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas o que você sabe sobre Deus é revelado na sua crise. O que sabemos, Malaquias, sobre Deus é revelado nos nossos desertos. Falamos que Deus é bom, falamos que Deus é fiel, falamos que Deus é um Deus de promessas, mas na nossa crise, aquilo que a gente fala sai de cena e aquilo que de fato a gente sabe assume o protagonismo. Eu lembro que em 2017, quando eu fui internado, no dia anterior eu estava orando por pessoas e muitas foram curadas. No dia seguinte eu estou sendo internado e para muitos não fazia sentido. Como alguém que prega a palavra da fé e está em nome de Jesus curando enfermos, agora está acometido por uma enfermidade? Você precisa ter uma firme convicção, senão no teu vale você duvida se de fato aquilo que Deus disse que vai acontecer é verdade. O salmista nos ensina algo poderoso. Ele diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. O salmista está dizendo: aonde eu ando é temporário, é transitório, mas quem está comigo, o caráter dele não muda, a vontade dele é a mesma. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, vamos, alguém comigo aqui, no céu já aconteceu. E é por isso que o princípio básico da fé é que fé é confiança. Você tem que confiar que Deus pediu para construir um barco quando nem chuva existe. Você tem que confiar que não é loucura Deus te pedir para pegar um cajado e tocar no mar e algo vai acontecer se você obedecer. Você precisa confiar que aquela fornalha aquecida muitas vezes mais não vai te ferir, ou que os leões que estão famintos na mesma cova em que você está sendo lançado não vão te devorar. Você tem que confiar que quando Ele diz vem, o seu pé vai tocar sobre as águas, mas entre a água e os seus pés existe uma palavra que construiu um caminho de milagres. Você tem que confiar que o pão vai descer do céu todos os dias, e é por isso que você não pode guardar o maná do dia para o outro, apodrece. Deus está dizendo: confie, em todos os dias eu acrescentarei. Alguém comigo aqui, diga amém. Como saber quem confia e quem não confia? Durante o deserto era fácil. Aqueles que não confiavam guardavam o maná para comer no dia seguinte, mas Deus estabeleceu uma característica: o maná, se fosse armazenado, apodrecia. Então você, caminhando pelas tendas, entre as famílias, naquela multidão do deserto, pelo cheiro de podre, você sabia, quem não confiava, existe comida azeda guardada aqui. Engraçado que a mesma dependência do povo em relação ao pão de Deus no deserto, a gente vê revelada na oração do Pai Nosso, na Nova Aliança: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é diário,
porque a dependência é diária. O pão é diário porque não existem celeiros suficientes para comportar o que você precisaria para as próximas etapas. Alguns vão me perguntar: pastor, qual é a reserva financeira da igreja? E eu me orgulho em dizer: não há reserva financeira, porque os nossos tesouros não são daqui, eles são de lá. A nossa reserva não está aqui, ela está lá, porque a nossa resposta não vem daqui, ela vem de lá, porque os nossos recursos não são daqui, eles são de lá. Pastor, isso é imprudência? É imprudência se não tiver antes uma palavra, é ousadia se uma palavra de Deus disse: faça, creia, confie, eu vou pagar a conta. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Alguém recebe essa palavra? Então você não vai começar a segunda-feira fazendo um monte de boleto e falar: foi meu pastor que disse. Mas se Deus te disse, a palavra que Deus te deu carrega a provisão que você precisa. Você está comigo? Fé é confiar. Fé é se mover sem ter todas as respostas. Jó confiou, mas em algum momento ele questiona Deus, e Deus fala: Jó, e eu estou parafraseando aqui, é lícito, é bom você me perguntar, tá tudo bem, eu vou te responder, desde que você me diga aonde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra. Aonde você estava quando eu disse para o mar até onde ele poderia ir e aonde o seu orgulho se desfaria em ondas e espuma. Deus está dizendo: eu sou o Criador de todas as coisas, e mesmo que eu tente explicar, você não vai conseguir compreender, porque é limitado o teu conhecimento hoje, mas um dia tudo vai fazer sentido. É por isso que para mim dos maiores desperdícios é ver pessoas discutindo sobre o se é pós, tribulação. Nenhum de nós sabe. Temos convicções sobre, mas não temos uma resposta final. Quando saberemos? Quando Jesus voltar. Então tem respostas que a gente não vai ter, tem dúvidas que não vão ser respondidas, mas existem firmes convicções que Deus nos deu, existem palavras que Ele nos liberou, existem princípios, caminhos, promessas. Então, ao invés de a gente gastar tempo tentando compreender o que não está disponível para a gente e o entendimento, precisamos mergulhar naquilo que o Senhor já disponibilizou. O Senhor deixou princípios que a partir deles você vai viver uma fé extraordinária. Alguém comigo aqui diga: eu creio. Diga que a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Fé significa confiar. Fala comigo, Lagoinha, fala: fé significa confiança. É por isso que você pode perder tudo, mas se você não perder a fé, você não perdeu nada. A fé é a matéria-prima para recomeçar. A fé é a matéria-prima para começar a partir do nada. A fé é a matéria-prima que os heróis da fé utilizaram para vencer exércitos, conquistar terras, para enfrentar o poder da espada ou do fogo. Hebreus 11 fala sobre a galeria dos heróis da fé. Se moveram em fé, romperam em fé. Eu quero declarar em nome de Jesus que a nossa jornada vai ser conhecida como uma jornada de fé. Não vai dar para explicar o que você está vivendo se a palavra fé não tiver em vários momentos da tua biografia. Eu amo uma frase do Bill Johnson, eu já compartilhei ela algumas vezes. Ele diz que Deus está à procura de pessoas que não amam o mundo para que possa confiar o mundo a eles. Pessoas que não amam o mundo se movem por fé. Por quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é fiel em todas as suas promessas. Eu sei que não é daqui que vem o meu socorro. Eu sei que os meus olhos naturais são enganosos, o meu coração é enganoso, mas a palavra que vem de Deus para mim, ela é verdade e vida. Eu sei que podem todas as coisas passar, mas as promessas que Ele me fez não passarão. Eu sei. Pastor, você se sente desanimado em alguns momentos? Em alguns momentos sim. Eu sinto medo também, eu sinto cansaço. Mas isso é o que eu sinto, o sentimento passa. Eu posso estar exausto hoje, se eu dormir bem amanhã eu estou disposto. Eu posso estar me sentindo ferido pela atitude de alguém hoje, mas se eu brincar com os meus filhos amanhã, eu já esqueci. Agora, tem uma coisa que eu sei, independente daquilo que eu sinto: eu sei
que Deus é fiel em todas as suas promessas. Eu sei que o meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu sei que podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu sei que os inimigos que vêm contra mim por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Eu sei que há uma cidade, e nessa cidade existe vida de Deus fluindo, e nesse lugar que não pode ser abalado, há uma morada sendo preparada para mim. Eu sei que todo sofrimento leve e momentâneo está gerando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Eu sei que homens carregam status e postos, mas naquele lugar, naquele dia, quando entrarmos na glória, não haverá diploma, não haverá coroa, não haverá glória humana comparada ao fato de sermos chamados filho de Deus. Eu sei que é melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. Eu sei que é melhor depender do autor e consumador da minha fé do que depender de promessas de homens que falham ou de estratégias humanas que se frustram. Eu sei, porque sei que se Deus é por nós, nada nem ninguém pode contra nós. Eu sei, mas alguém sabe comigo que agindo Deus em nosso favor, nada nem ninguém impedirá o seu agir. Alguém comigo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu vou falar de novo, e é alguém ativado no Espírito Santo, algum carismático apaixonado, algum voluntário apaixonado vai celebrar isso. A palavra de Deus diz, 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Davi enfrenta um gigante. Ele é grande, ele é amedrontador. Se não fosse, os exércitos não estariam coagidos. Mas ele fala: você vem contra mim na sua força, com as suas armaduras, com a sua espada, com a sua altura, mas eu vou contra você na força do Senhor. Irmão, guarda isso aqui. Todas as vezes que você procurar no espelho respostas para que você não tenha medo, você vai se amedrontar, porque não é sobre você. Se eu acordar na segunda-feira de manhã, quando chegam os relatórios financeiros, vejo as contas que tem para pagar, os desafios que a gente tem, seja de RH, liderança, pessoas. Se eu olhar no espelho e falar: não, você pode, você consegue, você está pronto. Não duraria 3 semanas liderando uma igreja desse porte, com o alcance que Deus tem dado e com as pessoas que tem tocado nos lugares onde tem chegado. Mas eu olho para o espelho e falo: Senhor, o que você viu em mim? Deus fala: não é sobre você, você estava disponível, você continua dependente. Deus sempre pegou homens que não tinham o que precisavam para que a glória fosse de Deus e não dos homens que Deus estava usando. Ele pega Davi, que era tão franzino que nem o seu pai cogitou chamá-lo. Ele pega José, que era mimado pelo pai, era um filho mimado e predileto, que usava uma capa colorida. Provavelmente José era como os meninos criados com vó, que a gente brinca hoje em dia. Talvez José fosse um menino cercado de cuidados. Mas ele pega esse menino, e através dos processos que ele permite que esse menino enfrente, ele transforma ele no governador. Ele pega um menino franzino e transforma ele no rei de Israel. Ele pega discípulos que a maior parte deles não tinha maioridade. Irmão, alguns teólogos acreditam que o fato de Jesus e Pedro precisarem pescar um peixe e na boca do peixe ter uma moeda de ouro para pagar o imposto, significa que apenas os dois tinham idade suficiente para que fossem obrigados a pagar impostos. Jesus chamou jovens para serem comissionados e fazerem parte do seu time. Se fosse pela lógica natural, talvez nós teríamos chamados mestres da lei, teríamos chamados homens
prontos, Jesus chama improváveis. Por quê? Porque não é sobre o que a criação carrega. Por maior que seja o que você carrega, é insuficiente diante da visão que Deus te deu. O que você tem pode ser incrível, o seu patrimônio pode ser gigante, os seus dons podem ser extraordinários, os seus talentos sobrenaturais, mas por mais que seja muito glorioso, o que você conquistou, sabe fazer ou se tornou, ainda não é nada diante do que Deus vai te tornar, Deus vai fazer, Deus vai te dar. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus, diga amém. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Não é o quanto você sabe, não é o que você tem. Ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, menor semente, se você crer e não duvidar. Em outro momento, João 15 diz: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Você está comigo? Diga amém. Outra característica incrível a respeito da fé, olha para cá, não se distrai, é que a fé cria o que não existe. A fé é criativa. E é por isso que muitas vezes a igreja, ela está frustrada, não rompe, não vive à altura do que poderia viver, não vê o cumprimento de todas as promessas. Você sabe por quê? Porque sem perceber nos tornamos reativos. A teologia que afetou grande parte de nós, que criou a cosmovisão de muitos de nós, é uma teologia muito pautada em livramento. Estamos sempre fugindo do inimigo, falando de batalhas espirituais o tempo inteiro, com medo daquilo que vai se levantar. Mas entenda, antes de você nascer, uma batalha já havia sido travada, porque antes da sua mãe nascer, já havia sido travada uma batalha sobre ela, porque antes dos seus avós nascerem, de geração em geração, Satanás está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Quando a notícia de um libertador se espalha, mandam matar todos os meninos de uma geração, mas ainda assim é gerado o Filho de Deus no meio de uma geração perseguida, é gerado libertador de um povo no Egito, Moisés, no meio de uma geração assassinada. Então guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Essa teologia de livramento faz a gente ficar o tempo inteiro preocupado, amedrontado, mas a fé do tipo de Deus te convida a não olhar para o que o inferno está dizendo sobre você, mas voltar os olhos para aquilo que Deus já disse a teu respeito. O inferno sempre vai se levantar, ele está fazendo bem o trabalho dele, mas antes do inferno se levantar, uma palavra de Deus sobre você já se levantou. Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos dos céus caiu com Satanás. Então 1/3 está militando contra você, mas você não precisa ser muito bom em matemática e entender que 2/3 permanecem lutando por você. Então, para cada palavra contrária, existe o dobro de palavras de Deus sobre você. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia! Alguém comigo aqui ainda? Diga amém. Levante suas mãos e recebe isso. Quem é você em Deus? 1 Tessalonicenses 1:4, você é escolhido por Deus. 2 Timóteo 1:9, você foi chamado por Deus. 2 Coríntios 5:17, você é uma nova criatura. 1 Coríntios 6:9, você é templo do Espírito Santo de Deus. Gálatas 3:9, você é abençoado. Apocalipse 12:11, você é vitorioso. João 8:32, você é livre. Efésios 6:10, alguém vai receber e celebrar essa palavra, você é fortalecido todos os dias. Romanos 8:17, você é herdeiro de Deus. Romanos 8:37, agora você vai dar um brado de liberdade. Você em Jesus é mais do que vencedor. Aleluia! Vamos, só alguém aqui nessa noite? Será que você pode fazer barulho? Aleluia! Declaro comigo, diga em Jesus. Não, com autoridade, fala em Jesus. Diga, eu sou mais do que vencedor. Você crê nisso? Diga amém. Em Jesus, irmão, você é mais do que vencedor. Pastor, mas existe uma voz dizendo, irmão, manda essa voz voltar para o lugar de onde ela veio.
Pastor, mas eu sinto tanta resistência. Deus está fazendo coisas grandes, Deus está me prosperando, mas eu sinto tanta resistência. Fala para quem está incomodado reclamar com quem te estabeleceu. Efésios 6, nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então toda resistência do inferno manda voltar para o inferno de onde veio. Os inimigos virão contra nós por um caminho, fala sobre um caminho de vinda, mas por 7 caminhos eles fugirão, fala sobre um caminho de volta. Não me importa como vieram, qual o nome que tem, de que forma chegaram, uma coisa eu sei: vão voltar para onde vieram em nome de Jesus. Recebe isso, levanta suas mãos. Todo principado e potestade, armas forjadas contra você, palavras malditas liberadas sobre você em juízo, toda a artimanha do inferno, talvez obras de feitiçaria, estratégias, toda militância infernal, tudo que se levanta, nós declaramos, já foi vencido na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. É uma notícia antiga que está ecoando. Essa batalha, esse levante é uma mentira, eles já foram derrotados. A palavra de Deus diz que naquele dia, na cruz do Calvário, Jesus fez de cada um deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Declaro com autoridade: diga eu e a minha casa, diga eu e os meus filhos, tudo que eu tenho, tudo que o Senhor me deu, tudo que carrega o meu nome, diga é abençoado, bendito, protegido, guardado. Diga aí, sobre isso não há nenhuma arma forjada que prosperará, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que alguém pode dar um brado nessa noite? Vamos! Vamos! Aleluia! Fala comigo, a fé cria o que não existe. A fé é criativa, mas a igreja se tornou reativa. E é por isso que muitas vezes a gente pede para o pastor orar, ou pelo líder de GC, quando algo vai mal. É por isso que muitas vezes a nossa fé se expande no nosso pior momento. É por isso que muitas vezes a gente busca quando coisas estão fora do controle, porque aprendemos a reagir. Mas a fé não é reativa, a fé é antecipação. A Bíblia diz que José ouviu os céus e guardou num tempo em que ninguém guardava. A Bíblia diz que anos depois José tinha o que ninguém tinha. Olha para mim, guarda isso aqui. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? José pegou dinheiro para comprar semente, porque Deus disse: daqui a algum tempo não haverá semente. Então José, porque ouviu os céus, se antecipou, e porque ele se antecipou, ele governou no tempo da crise. Então houve um tempo em que não tinha semente, e as pessoas recorreram aos celeiros de José, e a primeira coisa que eles deram para José para ter semente foi dinheiro. José usou dinheiro para comprar semente, depois a semente comprou dinheiro. E a Bíblia diz que no dia seguinte, dias depois, o povo chega e fala: José, a gente não tem mais semente, mas já acabou o nosso dinheiro, então a gente vai te dar todas as nossas terras em troca de semente. E um dia todas as terras saem da mão do povo e vão para a mão de José, porque José tinha semente. Então eles retornam: José, acabou o nosso dinheiro e acabaram nossas terras, mas aqui estão os nossos rebanhos e os nossos animais. E um dia todos os rebanhos e animais do Egito vão para a mão de José, porque José tinha semente. Então eles retornam: José, nós não temos mais dinheiro, não temos animais, não temos terra, então nós vamos dar a nossa vida em troca de sementes. E um dia todos os homens do Egito se tornam escravos, porque só José tinha semente. E eles retornam: José, a nossa semente acabou, não temos o que comer, então por favor nos dê semente, porque nós semearemos e quando colhermos ficaremos com uma pequena parte e te daremos todo o restante. Bom, olha para mim, a mesma semente que José acumulou era a semente que estava disponível para todo mundo, mas a diferença
é que José ouviu os céus e se antecipou. Governa quem ouve os céus, governa quem caminha com Deus, governa quem ouve os céus e estabelece na terra o que ouviu. O problema da fé reativa é que a gente pode ser daqueles que estão do outro lado dizendo: Senhor, eu estou indo até José, me ajuda a abrir o coração dele para que ele seja misericordioso e me dê semente. Ou podemos ser como José: Senhor, eu entendi o que o Senhor me disse e eu vou me mover com antecipação. O vitimismo tem roubado de nós uma vida extraordinária, porque os céus não se movem pela sua necessidade, os céus se movem pela sua fé. Cada pessoa sentada nesse auditório, cada pessoa na face da terra carrega necessidades, elas só são diferentes. Alguns aqui têm necessidades financeiras, outros têm necessidades emocionais, outros têm necessidades relacionais. Alguns aqui estão lutando para que a sua casa não sucumba, outros para que o casamento não termine, outros para que a empresa não feche, outros estão lutando pela sua própria vida, lutando contra doenças. Mas cada um de nós carrega necessidades. E por que nem todos estão vivendo milagres? Porque o céu não se move pela sua necessidade, o céu se move pela sua fé. A fé criativa cria novas realidades. Eu não tenho, mas pela fé. Eu não posso, mas pela fé. Vamos, alguém comigo aqui? Eu não consigo, mas pela fé. A fé criativa do tipo de Deus que estabeleceu tudo que existe quando nada existia. A mesma fé que foi usada por Jesus dando graças antes de partir o pão, mesmo que nenhum pão ainda tivesse sido multiplicado. A mesma fé que Jesus usa para agradecer o Pai por ter ouvido a sua oração antes de Lázaro ressuscitar. É essa fé que se antecipa, que vai mudar a nossa história. Jesus está ensinando para a gente de forma didática. Antes da multiplicação não havia sido multiplicado um pão, mas ele parte o pão e dá graças. Senhor, eu te agradeço pelo milagre que viveremos daqui a alguns segundos. A Bíblia diz que Jesus está diante do túmulo de Lázaro e ele faz uma oração e ele agradece: Pai, eu te agradeço porque sempre ouve as minhas orações. Lázaro não havia sido ressuscitado, o milagre não havia ainda acontecido, mas fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. A fé não é você chegar na segunda-feira e celebrar se algo que você precisa acontecer. A fé é você no meio do seu domingo celebrar crendo que já aconteceu. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, fala comigo. A fé cria o que não existe. E uma das dinâmicas da fé, alguém está recebendo algo aqui nessa noite? Mais de 13 mil famílias online. Você pode celebrar cada família online. 14 nações conectadas nessa noite. Uau! Coloca para mim quais são as nações que entraram agora, por favor, lindão. Argentina, Paraguai, Noruega, Itália, Malta, Portugal, Espanha, Japão, Bélgica, Moçambique, Angola, Austrália, Estados Unidos e Brasil conectados. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Uma das dinâmicas da fé, ela está ligada àquilo que você fala. Que isso, hein, varão? Forte, hein? O que você fala tem poder criativo. O que você fala pode gerar vida ou morte. O que a palavra de Deus diz em Provérbios 18, 21? A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e quem gosta de usá-la comerá do seu fruto. Vemos Deus usando da palavra para criar o que não existia desde o princípio. A Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra sem forma e vazia. Então disse Deus: haja, e tudo foi criado a partir do que Deus disse. Mas sabe o que é interessante, irmão? Olha para mim, guarda isso aqui. Deus continua usando o poder criativo a partir de uma palavra liberada, não só em Gênesis, mas na Nova Aliança também. Vemos Jesus falando com uma árvore, e essa árvore não deu mais fruto. Vemos Jesus falando com os ventos, e os ventos se aquietam. Nós vemos Jesus falando com o mar, e o mar se acalma. Nós vemos Jesus falando com o morto, e o morto ressuscita. Aí o que a gente faz muitas vezes?
Usamos do poder da palavra para reclamar do que não aconteceu, quando na verdade a gente pode gastar o mesmo tempo para profetizar o que vai acontecer. Alguns estão gastando seus dias dizendo: as coisas não rompem, as portas não abrem, tá difícil, eu acho que eu vou fechar, eu não sei como que eu vou vencer. Gasta a mesma energia para você declarar: toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Eu sei que Ele dará resposta e escape. Eu sei que enquanto eu estou orando, Deus já está enviando resposta. Eu sei que Ele dá ordem aos seus anjos para que eu não tropece. Eu sei que Ele é fiel para cumprir o que me prometeu. Eu sei que o Senhor, Ele começou, mas Ele também vai concluir essa boa obra. Alguém crê nisso aqui? Diga: eu creio. Vamos, declare com autoridade, diga: eu creio que em nome de Jesus. Diga: eu vou ligar na terra coisas que serão ligadas nos céus. Agora, qual que é o problema, igreja? O problema é que se aquilo que você crê não é forte o suficiente para mudar aquilo que você fala, por que você acha que vai ser forte o suficiente para mudar aquilo que você vive? Pastor, eu não consigo parar de reclamar. Tá tudo bem, se acostume a viver com aquilo que você tem reclamado, porque a primeira mudança para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela começa a partir de uma renovação do seu entendimento. Irmão, isso é tão poderoso que a Bíblia estabelece como uma condicional: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você conhece pessoas que têm fé para crer, mas não conseguem falar à medida do que creem? São crentes há 20 anos, mas nada rompe. São crentes há 20 anos, mas vivem falando mal de liderança. São crentes há 20 anos, mas vivem murmurando e reclamando do que não acontece. São crentes há muito tempo, mas vivem questionando o tempo inteiro. Irmão, guarda isso aqui: se aquilo que você crê não muda o que você fala, aquilo que você crê não vai mudar aquilo que você vive.